vamos falar sobre mudança de vida. Primeiro de tudo, a gente precisa saber o porquê a gente quer mudar. Então, vamos lá, né? Se a gente está falando sobre mudança de vida, eu coloquei o título dessa live, né? Como mudar de vida ou como mudar realmente de vida. Primeiro passo, para você mudar realmente de vida, mudar realmente a sua vida, você precisa saber o porquê, né? Já diria um dos meus queridos mentores, né, que eu gosto de ler, que eu gosto de acompanhar, que é o Simon Sinek. Ele sempre diz, start with why. Inclusive, é o nome da palestra dele no TED, é o nome de um dos livros dele, que é comece com o porquê. Então, vamos começar entendendo isso, né? Por que será que você quer mudar de vida? Se você está interessado, interessada em mudar de vida, a primeira pergunta que você tem que se fazer é o porquê. Por quê que a gente tem que se perguntar o porquê? Toda grande mudança precisa de um grande motivo. Você precisa se lembrar do seu motivo o tempo todo. O que vai fazer você ter forças para passar por todos os passos da mudança? O seu motivo, né? Todo mundo que tem um porquê consegue encarar qualquer modo, né? Tem uma outra frase, de quem é essa? Eu acho que é da Mary Forleo, não tenho certeza, que ela diz que quando a gente tem um porquê, a gente consegue encarar os comos, né? Porque às vezes, meus amores, o como não é exatamente como a gente imaginava, né? Só que se a gente tem um porquê forte, se a nossa base está estruturada em um porquê forte, a gente consegue ter forças para passar por todas as etapas que a gente precisa passar. Então, eu tenho um mood board bem aqui atrás de mim. Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês verem. Ai, meu Deus. Olha aqui eu fazendo bagunça. Deixa eu ir para trás para todo mundo conseguir ver. Tem um mood boardzinho aqui. Eu deixo espaço porque eu vou preenchendo ele durante o ano com mais inspirações. Eu troco ele todo ano. Nesse meu mood board tem o porquê. Tem o meu porquê. Deixa eu guardar isso aqui. O meu porquê do meu trabalho, né? Tá escrito aqui para me lembrar todas as vezes. Então, toda vez que eu tô cansada, todas as vezes que eu olho para isso tudo aqui, para essa mesa, isso tá uma bagunça, eu falo, ai, minha Nossa Senhora de Aparecida, eu olho para esse porquê. O nosso porquê nos mantém vivos na nossa jornada. O nosso porquê é o nosso recarregador de forças, é o nosso recarregador de esperanças. Então, a gente começa com o porquê, a gente faz que nem o Simon Sinek e a gente start with why, a gente começa com o nosso porquê. Então, se você está assistindo essa live com papel e caneta, agora é o momento de você anotar, de você escrever o porquê você está querendo mudar de vida, de verdade, né? Qual é o seu porquê? Qual é o porquê que vai te segurar quando o barco balançar, né? Qual é o seu porquê que vai te dar gás quando você estiver muito cansado? Qual é o seu porquê que vai te renovar as forças quando você perder as esperanças? Você precisa ter um porquê sólido, um porquê forte, certo? Até aqui, alguma dúvida, meus amores? Todo mundo entendeu o motivo e a necessidade da gente ter um porquê muito sólido para conseguir fazer uma grande mudança na nossa vida? Todo mundo falando sim, 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 um monte de joinhas? Ótimo. Sei o meu porquê, já entendi, já sei por que eu quero mudar, já sei por que eu quero essa nova vida, já tenho um porquê forte, sólido. E assim, gente, para ser um porquê forte, sólido, não precisa necessariamente ser um porquê muito específico. Você pode ter um porquê mais amplo. Meu porquê tem aqui algumas linhas de porquê, certo? Próximo passo. Não se cria uma vida nova com o mesmo mindset que criou a vida velha. É hora de criar um mindset novo. Então, vamos lá. Ai, tô adorando os joinhas subindo. Então, vamos lá. Nas técnicas que eu trabalho, a gente acredita que a gente cria a nossa realidade a partir das nossas crenças, certo? E se a gente cria a nossa realidade a partir das nossas crenças, o mesmo sistema de crenças que criou aquela realidade antiga, a qual você não está gostando mais e que você está querendo criar uma nova, já que você está nessa live de como realmente mudar de vida, esse mesmo mindset não vai criar essa vida nova. A gente precisa de um novo mindset
é o que dizem com a seguinte frase, que a mesma cabeça que cria o problema não é a mesma cabeça que resolve o problema. Por que que vocês acham que é tão fácil para a gente encontrar solução para o problema dos outros? Vocês já perceberam, né? Senta alguém na nossa fila ali do lado da fila do banco e começa a contar um problema. Ah, mas você tem 20 soluções para o problema daquela pessoa. Por quê? Porque a sua cabeça, o seu mindset, não foi o mindset que criou o problema daquela pessoa, né? Então, o seu mindset tem infinitas soluções para o problema dela. Ela está com uma super dificuldade de enxergar o problema dela porque ela está dentro do mesmo mindset que criou aquele problema. Existem infinitas maneiras de mudar o nosso mindset, né? Tem algumas muito simples que a gente pode fazer no dia a dia e outras um pouco mais trabalhosas, eu não diria complicadas, um pouco que exigem um pouco mais de dedicação, né? Então, das mais simples, por exemplo, que eu já usei com clientes e funcionou. Fazer pequenas mudanças no dia a dia, do tipo usar a roupa de uma cor que você nunca usou, fazer um trajeto que você não está acostumado a fazer, escovar o dente com a mão esquerda, se você for destro, pequenos shifts que vão tirando o seu cérebro do automático. Um dos nossos maiores pecados é viver a vida no automático, né? E não estou falando isso acusando ninguém, me encaixo nesse bolo aí, somos farinha deste mesmo saco. A gente entra num mindset de automatização. A gente quer automatizar. Vocês provavelmente já passaram pela seguinte situação, quem dirige. Entra no carro e tá indo para um lugar que você vai sempre, por exemplo, o trabalho, por exemplo, a escola. E você chega lá e você para e você não consegue se lembrar de como você fez aquele caminho. Fala, gente, como que eu vim parar aqui mesmo? Nossa, nem me dei conta, foi tão rápido e tão automático que você não se deu conta. Então, uma das maneiras de quebrar esse automático do nosso sistema é fazendo essas coisas diferentes. Usando mulherada, né? Usando uma cor de batom que você não tá acostumado, um tipo de maquiagem, mudar o cabelo de lado, né? Eu que uso cabelo do lado de cá, jogar o cabelo pro outro lado completamente. Nossa, Gabriela, que coisa besta, que coisa idiota, que coisa pequena. Sim, são essas pequenas mudanças com consistência que ajudam a gente a ir transformando. Métodos muito rápidos de mudança de mindset. Theta Healing, por exemplo, né? Você entra no estado de onda teta, comanda para mudar uma crença, transforma aquela crença em 3 minutos. Existem diversas outras técnicas também. Técnicas que eu já apliquei com ótimos resultados. O EFT, que é aquele que vai batendo nos pontinhos enquanto você faz novas afirmações. Que mais? Me ajudem. Quais outras técnicas que tem aí no mercado de mudanças de crenças? Enfim, a que eu mais gosto, vocês já devem ter uma leve ideia, que é o Theta Healing, que é o que eu mais amo de usar, que é a que eu acho mais prática, que eu acho mais rápida até hoje, é a que eu mais me identifiquei. Não significa que seja a única no planeta, já cansei de falar isso para vocês. É a que eu mais me identifico, é a que eu mais amo. Mas existem muitas outras e o mar está cheio de peixinhos diferentes, certo? Ho'oponopono, as meninas estão falando aqui o Access, eu não sabia que Access também trabalhava com crença. Access, Ho'oponopono é uma maneira também de mudar. Então, assim, quando a gente trabalha mudando este mindset, a vida começa a mudar porque não se cria uma vida nova usando um mindset antigo, usando um mindset velho. Lembra disso, todas as vezes que você entrar num problema, você fala para você mesmo, a mente que criou o problema não é a mente que resolve o problema. Por que que funciona tanto a gente sair para tomar um café no meio de um problema e a gente volta com a solução? Vocês já pararam para pensar nisso? Se a gente fica ali no problema e eu não vou sair daqui, eu não vou levantar minha bunda dessa cadeira enquanto eu não resolver esse problema, e aí, de repente, você levanta sua bunda da cadeira e vai dar uma volta no quarteirão, enche seus pulmões de ar fresco e volta com a solução, porque a cabeça que criou o problema não é a cabeça que resolve o problema, certo? Esse é o segundo passo. O primeiro passo é saber o seu porquê, ter um porquê forte, ter um porquê sólido,
E o segundo passo é saber que a mesma cabeça que criou a vida que você vive hoje não é a cabeça que vai descriar essa vida, né? Você precisa de um novo mindset, de um novo setting de crenças, de um novo sistema de crenças para trazer uma vida diferente. A gente cria a nossa realidade a partir do nosso sistema de crenças. O nosso sistema de crenças são os óculos, são as lentes pelas quais a gente enxerga a vida. Passo 3. Agora é a hora da fé. Ai, Gabriela, precisa ter religião, então, para fazer esse negócio? Não, eu estou falando de fé em algo maior. Você pode escolher no que você quer acreditar. Você pode chamar de fé na vida, você pode chamar de fé no universo, você pode chamar de fé em Deus, fé em Jesus, fé em Buda, fé em Krishna, fé em você mesmo, na sua fagulha divina. Você pode escolher, desde que você tenha uma fé verdadeira. O que é uma fé verdadeira? A fé verdadeira é aquela na qual você age como se você já tivesse recebido aquilo que você está querendo receber. Então, a fé verdadeira é você agir como se você já estivesse vivendo aquilo que você quer viver, a vida nova. Você consegue hoje brincar de viver essa sua vida nova? De como seria? Você consegue brincar de como seria? Porque nesse passo, deixa eu até pegar, cadê minha caneta? Nesse passo, a gente brinca, a gente mistura a fé com a imaginação. Então, como que você vai agir quando isso já tiver recebido na sua vida? Então, por exemplo, vamos supor que a vida nova que você quer é um trabalho diferente do trabalho que você tem hoje. Você tem que agir, a sua fé tem que ser tão tamanha que você age como se você já estivesse nesse trabalho novo, porque você tem certeza que ele já aconteceu. Esse é o tipo de fé que eu estou falando. É aquele tipo de fé que você não duvida, né? É uma fé, a chamada fé inabalável. Uma das nossas maiores dificuldades é o não duvidar, né? Recebo muito de mensagem de vocês dizendo que, ai, mas eu manifestei, mas será? Gente, esse será, ele é o pior sabotador que existe. Porque se você não acredita, quem vai acreditar? Para tudo, né? Pelo amor de Deus. A gente tem que parar um pouquinho com esse paternalismo com Deus, né? Ah, eu não acredito em mim, mas Deus vai acreditar. Pelo amor de Deus, né? Você tem que mostrar para Deus como você quer ser tratado. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus, Criador, Universo, vida, fonte, como você quiser chamar. Você tem que mostrar como você quer ser tratado. Gasparetto maravilhoso já diria: a vida te trata como você se trata. Então, se a vida te trata como você se trata, fica muito claro de saber por que certas coisas estão acontecendo na sua vida, certo? Então, esse terceiro passo é a fé de agir como se aquilo já estivesse acontecendo, de ter uma fé inabalável, uma certeza absoluta, algo que não te tira, não te faz duvidar, não te faz, em nenhum momento você pensa, isso aqui, ó, tô com uma dúvida. Ou, se você pensa, logo você respira e fala: opa, essa dúvida passou, essa dúvida não tem nada a ver comigo. Eu escolho acreditar em outra coisa. Eu tô descriando essa realidade dessa dúvida. Ou então você faz algo que eu aprendi maravilhoso com a minha consteladora querida. Aliás, vocês sabem que eu amo constelação familiar, né? Ela diz o seguinte: todas as vezes que a gente se pegar numa vibração baixa, em uma vibração que não condiz com aquilo que a gente está querendo criar, a gente para e fala imediatamente: minha querida alma, saia desta vibração imediatamente. Minha querida alma, cancele este pensamento imediatamente. Isso funciona muito, gente. Você fala, você dá um stop, um basta, um chega, um corta. Não, então, comecei a ter um cisco de dúvida. Peraí,
Por que eu tô pensando nisso? Minha querida alma, saia desta vibração agora e volte para a vibração alta, para a vibração elevada, para a vibração da confiança e da fé verdadeira. Agora, o quarto passo, ele é o pulo do gato. Se você fizer esses 3 passos que eu ensinei até agora piamente e não fizer o quarto, sinto muito, mas as suas chances da sua mudança de vida dar certo vão dar uma queda brusca, que é a ação. A fé sem ação é uma fé morta, diz uma das minhas autoras preferidas, que eu falei sobre ela na live passada, que é a Florence Scovel Shinn. Falei muito dela semana passada, na nossa live de Lei da Preparação, que foi maravilhosa, que eu amei estar com vocês aqui. E ela diz essa seguinte frase: a fé sem ação está morta. A fé sem ação está morta. Por que a fé sem ação está morta? Se você acredita, mas não age, você não acredita de verdade. Acreditar é agir, né? A fé sem ação está morta. Lembrem-se muito disso todas as vezes que vocês estiverem agindo para essa mudança de vida, né? Então, vamos lá. Já sei qual é o meu porquê forte, o meu porquê, né? Aquele meu porquê sólido. Já sei que aquele mindset antigo não vai criar uma vida nova. Já sei que a fé é agir como se já tivesse acontecido. E agora o quarto passo, que é a cereja do bolo, que é a crème de la crème desses 4 passos para mudar de vida de verdade, que é a fé sem ação está morta, que é criar ações pequenas, constantes, consistentes. E grande parte do sucesso da gente mudar de vida é aproveitar o trajeto, aproveitar o caminho e aproveitar a parte boa de cada fase. Bom, uma vez eu estava assistindo uma entrevista de uma blogueira super famosa. Quem me acompanha aqui no Story sabe que eu adoro ler sobre cosmético, maquiagem, enfim. E tem uma blogueira super famosa que estava dando um depoimento sobre como ela chegou onde ela chegou, nos 6 milhões de seguidores, não sei quantos, são muitos milhões de seguidores. E ela falou algo que eu acredito demais e me fez me conectar ainda mais com ela, que é o seguinte. Ela falou assim: eu aproveitei cada passo do caminho sem ficar me preocupando com o dia em que eu chegasse a 6 milhões. Se vocês pararem para pensar, todo passo do caminho tem alegrias e dores. Todos os passos do caminho têm alegrias e dores. Cabe a nós aproveitar a alegria de cada passo. Então, o que é para mim agir? O que é para mim fazer essa ação? É tomar as ações necessárias de cada fase de mudança de vida, sem perder a essência daquela fase do caminho. Então, vamos lá. Hoje, eu atendo há 5 anos com o Theta Healing. Faz 5 anos que eu fiz meu primeiro curso de formação como terapeuta de Theta Healing. Antes disso, eu trabalhei mais uns 4 anos com maquiagem e com estética, com massagem relaxante, com terapias de spa, que era uma coisa que eu amava. E ainda amo, né? Amo muito. O que eu diria que é tomar essa ação sem perder a alegria do momento? Quando eu fiz o meu primeiro curso de Theta Healing e eu descobri essa técnica de transformação, eu poderia ter chegado em casa absolutamente desesperada, vendido todos os meus equipamentos de estética e falado: não, agora eu descobri uma técnica de transformação muito rápida. Para que eu vou ficar fazendo massagem nas pessoas que estão com baixa autoestima se eu posso simplesmente trabalhar as crenças delas e colocar elas para brilhar e vou mudar isso, não quero mais. Mas o que foi que eu fiz? Fui aproveitando as partes do caminho. Então, durante uns 3 anos eu posso dizer isso. Durante 3 anos eu fiz a minha transição de carreira de uma maneira muito suave. Então, eu comecei a atender com o Theta Healing enquanto eu continuava com as minhas clientes de estética, de massagem.
E durante 3 anos eu fui fazendo essa transição suave até chegar o momento de sim, de eu ter que fazer uma escolha, de eu vender todos os meus equipamentos de estética e dar esse salto para trabalhar somente com Theta Healing. Foi fácil? Foi assim, 5 minutos? Lógico que não. Fiquei com medo? Lógico que sim. Mas aí a gente respira fundo, cancela, minha querida alma, mude de vibração agora e a gente volta para fé. A gente volta para confiança. Então, eu aproveitei cada passo do caminho. O que é aproveitar cada passo do caminho? Quando você começa a atender, você tem poucos clientes, certo? Ninguém te conhece ainda. Ninguém sabe que você existe. Ninguém nem sabe que o Theta Healing existe. Na época, hoje, se eu não me engano, não, são muito mais que 300 professores no Brasil. Na época eram 5. Então, vocês imaginam, se hoje o Theta Healing ainda é uma ferramenta super misteriosa, né, que as pessoas ainda estão conhecendo, vocês imaginam 5 anos atrás, né? Como já diriam lá no meu primeiro emprego, quando eu cheguei aqui, tudo isso era mato. Era basicamente isso. Quando eu cheguei aqui no Theta Healing, amores, tudo isso aqui era mato, não tinha ainda, era muito pouco conhecido. Se eu tinha tempo, lógico. Então, eu podia várias coisas. Eu podia ficar reclamando que eu não tinha cliente, eu podia ficar reclamando que eu não tinha dinheiro, eu podia ficar reclamando que as pessoas não conheciam, que ninguém ia agendar, que eu já estou atendendo faz 6 meses e como assim a minha agenda não está cheia? Mas não, o que eu fazia? Eu aproveitava o tempo que eu tinha à minha disposição. Então, se eu tinha 2 clientes no dia, o resto do dia eu ficava lendo os livros que me ajudavam nas terapias, eu escrevia textos sobre o Theta Healing, depois de um tempo eu gravava vídeo, eu usava o meu tempo aproveitando cada fase, sabendo que ela passa, meus amores. Qual que é a melhor maneira da gente aproveitar uma fase? É lembrar a gente mesmo que ela passa e que ela vai passar. Eu sabia que aquela fase não ia voltar atrás, que muito em breve eu não ia ter tempo de ler a quantidade de livros que eu lia, tendo 6 horas disponíveis por dia, que eu não ia ter tempo de escrever a quantidade de textos que eu escrevia, tendo esse monte de tempo disponível por dia. Então eu aproveitei cada fase. Você pode sim ter uma visão do futuro. Eu também imagino, nossa, como será quando eu tiver 1 milhão de inscritos lá no meu canal do YouTube? Quando eu tiver 1 milhão de pessoas assistindo as minhas lives? Mas eu tô aproveitando enquanto eu tenho 40 pessoas no Instagram e 30 pessoas no Face ao vivo comigo. Por quê? Neste momento, eu tenho vocês mais de pertinho. Quais são as partes boas dessa fase? Eu posso responder vocês um por um. A gente tem meia hora para tirar dúvida de todo mundo. Então, eu tenho as partes boas dessa fase. Daqui a pouco essa fase vai mudar, essa fase vai evoluir e eu vou ter as partes boas da próxima fase. Isso é você tomar ação consciente sem entrar na neurose, né? Sem entrar na preocupação, sem entrar no desespero, sem entrar no ai meu Deus, não tá funcionando comigo. Gente, a gente tá numa era muito imediatista. Sim, ó, Simone falou, foi o que eu fiz. Antes eu ficava preocupada com os clientes que não vinham. Então eu aprendi que não adianta ficar na energia, comecei a aproveitar meu tempo e de repente começou a fluir. Eu queria morrer, né, gente? Quando as pessoas falavam para mim que aproveita enquanto você tem tempo, logo logo a sua agenda vai estar cheia e você não vai ter tempo. O que você quer fazer? Você quer esganar uma pessoa. Você quer matar um infeliz que te fala isso, porque você quer o quê? Você quer cliente, você quer dinheiro, você quer fazer seu negócio dar certo, mas é a mais pura verdade. Aproveita. Aproveita para ler, aproveita para se especializar, aproveita para fazer estágio, aproveita para estudar, aproveita porque cada fase tem a sua parte boa. E o que mais é tomar ação junto com a fé? Por que eu continuo falando que a fé sem ação está morta? O que mais a gente pode fazer? Quando eu falo de tomar ação, não precisa ser algo gigante, tá? Às vezes vocês pensam que nossa, tomar ação é montar uma empresa, eu tenho que pedir empréstimo no banco. Não. Às vezes tomar ação é uma coisa tão simples quanto fazer um cartão de visita. Às vezes tomar ação é uma coisa tão simples quanto fazer um site. Um outro exemplo, eu fiz meu site. Quando eu estava mudando de emprego, eu mesma fiz o meu site. Demorou horrores, porque eu não entendo nada de internet. Mas o que eu tinha na minha mão? Tempo. Então, eu tinha tempo,
e eu mesma fui fazer esse site. Sabe quando eu fui ter um site profissional feito por uma profissional pago? Faz 2 anos. Faz 2 anos que eu tenho um site profissional feito pela Mari, que toda vez que dá problema eu chamo ela e não preciso mais ficar 7 horas no Google. Faz 2 anos. Mas antes disso, eu mesma ia e fazia meu site, todas as artes, todos os textos, colocar a energia para girar. Simone falou certinho aqui, movimentar a energia, colocar a pomba para girar, colocar o negócio para acontecer. Então, vou só recapitular aqui. Qual é o meu porquê? Por que eu quero mudar de vida? É um porquê sólido? É um porquê que vai me manter firme durante todo esse caminho, durante todo esse período? É um porquê que vale a pena? Ah, teve uma das minhas perguntas, pediu para eu ler meu porquê, né? Deixa eu ler para vocês meu porquê. Ó, o meu porquê. Por que eu faço o que eu faço? Por que meu trabalho existe para as pessoas? Para que as pessoas conheçam o seu infinito poder, conheçam a si mesmas, sejam livres, amem e sejam felizes. Esse é o meu porquê. Todas as vezes que dá uns 5 minutos e dá aquela vontade de tacar tudo no chão, sabe? Aquele jogar os papéis para cima e sair correndo, aí você respira funda, respira fundo e vem ler aqui, ó. Para que as pessoas conheçam seu infinito poder. Isso é um porquê muito forte para mim, né? Para que as pessoas conheçam a si mesmas, sejam livres, amem e sejam felizes. Se isso não valer a pena eu seguir meu caminho, né? Se isso não valer a pena eu passar por todas as fases do meu negócio, o que vai me fazer passar? Não é mesmo? Vou falar da consistência depois da dica extra. Qual que é a dica extra? Todo mundo que quer mudar de vida, quer mudar para uma vida nova, geralmente fica numa fixação de eliminar hábitos antigos. Que eu tenho que eliminar hábitos antigos, que eu tenho que eliminar hábitos antigos, que eu tenho que acabar com meus hábitos antigos. Aí vai ler aqueles textos, 8 dicas para acabar com os hábitos antigos, 5 chances de você eliminar seus hábitos nocivos e acabar com os hábitos nocivos. E aí vou dizer para vocês que eu descobri uma coisa muito maravilhosa. Que às vezes criar hábitos novos você já elimina os antigos. O famoso negócio da água, né, gente? Se a gente pega esse copo aqui de água e que tá acabando, eu tô numa economia aqui sem fim. A gente pega esse copo de água, vamos dizer que ele está cheio de óleo, que é o meu mindset antigo, que são os meus hábitos nocivos antigos. Se eu começar a jogar um monte de água aqui, a água vai entrando e vai saindo a que estava aqui antiga. Não devia ter dado esse exemplo com óleo, porque a água não se mistura com óleo. Eu não sei se o óleo fica em cima ou se o óleo fica embaixo. Aí já caguei com o meu exemplo, não é mesmo? Vamos mudar o exemplo. É água velha e água nova, tá? Mas vocês entenderam, né? Eu sou a rainha da metáfora. Tem a água velha aqui. Se eu pego a jarra, minha jarra que já acabou, e jogo a água nova aqui até a água velha transbordar, é uma maneira de eu acabar com esses hábitos antigos também. Então, ao invés de ficar lutando, gastando energia com os seus hábitos velhos, você pode simplesmente investir essa energia em hábitos novos. Escolhe os hábitos que vão ser empoderadores, escolhe os hábitos que vão ser construtivos, que vão te ajudar na construção, que vão te ajudar no empoderamento, e vai colocando eles no seu dia a dia de uma maneira que não tem espaço mais, não tem mais energia para você ter os velhos hábitos nocivos e horríveis e péssimos. Então, isso é uma dica que tem funcionado para mim. Ao invés de focar em eliminar a vida velha, foca em criar a vida nova. A velha vai se desfazendo igual a árvore, sabe? Quando vai caindo as folhas, ela vai se desfazendo, simples assim. Então, essa é uma dica nova para vocês. Seguinte, a Laís me disse que o óleo fica na superfície, que foi bom exemplo. Graças a Deus, porque eu não sabia onde que ficava o óleo quando a gente mistura. Seguinte, vamos falar sobre consistência, constância. Vivemos em um mundo, vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Vocês lembram dessa música do Jota Quest? Pois bem, a gente está vivendo num mundo de recompensa imediata. A gente posta, vem alguém dar um like.
A gente entra na live, de repente tem 40 pessoas ao vivo. Tá tudo assim, né? Imediato, imediato, imediato. Quando alguém fala que a gente tem que esperar alguma coisa, a gente entra em desespero. E quando alguém fala que tem um jeito de pagar mais para a gente ter uma coisa mais rápida, a gente paga. Vocês já prestaram atenção, né? Você vai fazer um documento de um carro. Aí você chega lá e eles te falam que é 10 dias úteis, mas que se você pagar a taxa extra de R$100, fica pronto na sexta-feira. O que você faz? Você paga os R$100. Ia cortar um dedo, ia cair um dedo e esperar o tal dos 10 dias úteis? Não, mas a gente tá aqui. É no imediatismo. E eu, né, amores? Se tem uma pessoa que é boa para dar esse exemplo, sou eu com o Sol e com a Lua em Áries, né? Uma pessoa que tem Sol e a Lua em Áries é uma pessoa que vive aí um certo conflito com essa história do imediato. E o que acontece? Graças a Deus, Deus me deu um ascendente em Capricórnio que me ajuda muito a manter a constância. Não adianta você querer fazer 10 ações em um dia e achar que elas vão te trazer 10 resultados no dia seguinte. As ações que dão mais resultados são as ações constantes, né? O que muda mais sua vida? O que você faz uma vez por semana ou o que você faz todo dia, né? O que muda mais sua vida? O que você faz uma vez por mês ou o que você faz uma vez por semana? A constância leva a gente à maestria e leva a gente à colheita, né? Constância quando você faz a coisa e espera o resultado imediato, você está só plantando. Você não está cultivando. Ter constância e consistência é cultivar. Entre o plantar e colher, existe o cultivar. E muita gente esquece disso. Para a gente viver uma vida nova em termos de saúde, uma vida nova em termos de profissão, uma vida nova em termos de finanças, uma vida nova em termos de amor, uma vida nova amorosa, a gente precisa cultivar. Não dá só para plantar e sair correndo, né? Tem alguns tipos de planta que você planta e sai correndo e ela vive, né? Mas é um pouquinho mais difícil. Entre plantar e o colher tem o cultivar. O cultivar é a constância e a consistência. O quanto você está disposto ou disposta a agir com constância e consistência para chegar nessa nova vida. Mais alguns exemplos de ação para vocês, do passo 4, que é a fé sem ação está morta. Quero mudar a minha vida financeira. Qual é a primeira ação que eu tomo? Eu vou olhar para a minha vida financeira, né? Houve um tempo, em uma vida passada, onde eu não tinha coragem de olhar o saldo da minha conta. Então, todas as vezes que eu precisava fazer alguma transação bancária, do tipo pagar um boleto, ou, sei lá, colocar crédito no celular, eu abria o aplicativo e eu tampava a parte do saldo com o meu dedo para não ver o saldo, porque eu tinha medo. E aí, qual é o primeiro passo que eu tomei quando eu resolvi mudar a minha vida financeira? Olhar para as minhas finanças com amor. Um livro que me ajudou muito nessa fase, acho que eu já dei a dica dele aqui em alguma live, eu não sei se tem em português, chama Money Love. Não, é Money, a Love Story. Money, a Love Story. É o livro de uma autora, deixa eu ver aqui agora como que é o nome dela. Kate Northrup, achei aqui. É isso mesmo, Money, a Love Story, que é uma história de amor com o dinheiro. E nesse livro ela fala pra gente marcar um encontro com o nosso dinheiro. Pra gente escolher um dia da semana ou uma hora do dia onde a gente vai olhar as nossas finanças. Vocês já viram que uma criança, uma das coisas mais importantes para ela é se sentir vista, é se sentir enxergada? Pois bem, se você não faz as suas finanças se sentirem vistas, se sentirem enxergadas, elas vão agir como uma criança birrenta, se jogando no chão, rolando no chão, enfim. Então, qual é a primeira ação? Vou dar um exemplo, mudando de vida financeira, o exemplo todo aqui, do começo ao fim, beleza? Do passo 1 até o passo 4, bora lá. Então, quero mudar minha vida financeira.
Então, quero mudar realmente a minha vida financeira, eu quero transformar isso. Primeiro de tudo, qual é o meu porquê? Então, vamos lá. Por que eu quero mudar minha vida financeira? Atenção, porquês que envolvem outras pessoas geralmente não são fortes o suficiente. Do tipo, ai, porque eu tenho vergonha de ter a vida financeira que eu tenho. Ai, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar sobre mim. Ai, porque eu tenho paura de pensar que alguém vai descobrir sobre a minha vida financeira. Esses motivos não são suficientes, tá? Tem que ter um motivo seu, do tipo, porque eu mereço não me preocupar mais com isso. Porque eu mereço ter uma vida livre de preocupação. Porque eu sou filha de Deus. Porque simplesmente porque eu mereço ser feliz, porque eu tenho capacidade para isso, porque eu vou me apoiar independente do que aconteça. Você tem que escolher um porquê forte. Então, primeiro de tudo, quero mudar minha vida financeira, então vou escolher meu porquê. Meu porquê é porque eu mereço viver uma vida livre de preocupações. Esse foi o meu porquê. A hora que eu olhei para minha vida financeira, eu olhei e falei, eu não quero mais ter que colocar o dedinho na frente do saldo. Eu não quero mais morrer de medo do que pode acontecer amanhã se eu não vier trabalhar. Então, porque eu não mereço viver uma vida cheia de preocupação? Ou porque eu mereço viver uma vida livre de preocupações? Escolhi meu porquê. Segundo passo, mudança de mindset. O mindset que criou essa vida financeira toda cagada não vai ser o mesmo mindset que vai criar uma vida financeira nova e maravilhosa. Tem um livro chamado Mindset, que ele fala sobre pessoas com mindset rígidos e pessoas com mindset flexíveis. Nesse livro, a autora diz que pessoas com mindset rígido acreditam que só certas pessoas alcançam o sucesso porque elas estão predestinadas a isso. E pessoas com mindset maleável acreditam que dedicando uma certa quantidade de energia, amor, dedicação, estudo, você consegue alcançar tudo que qualquer outra pessoa deseja. Então, você precisa ter um mindset flexível. Então, o que você vai fazer aqui no segundo passo? Vai fazer Theta Healing, vai ler livros que mudem a sua perspectiva sobre as finanças. Um autor maravilhoso que me ajudou muito quando eu estava mudando isso, acho que é Dave Ramsey. O nome dele é Dave Ramsey. Ele é um autor também americano e ele me deu uma dica que foi a mais fenomenal de todas. O que eu fazia? Eu tava, toda cagada, né, gente? Cheia de dívida. E eu olhava para aquelas dívidas todas e pensava, meu Deus, por onde eu começo? O que eu pago primeiro? E a maioria dos livros brasileiros te dizem o seguinte, vai começar pela conta, pela dívida que tem os juros mais altos, que é mentalmente a coisa mais inteligente a se fazer, né? Você vai pegar ali suas contas e você vai começar a pagar pela que tem os juros mais altos, certo? Para Dave Ramsey, não. Para ele, você precisa pagar primeiro a dívida que emocionalmente é mais difícil para você, mesmo que ela seja a que tem menos juros. Mesmo que ela não tenha juros, por exemplo, se for um empréstimo de um familiar que não tem juros, mas emocionalmente todos os dias você pensa naquele dinheiro, então é por ela que você deve começar. Isso foi uma dica maravilhosa, uma mudança de mindset. Essa mudança de mindset me ajudou muito nesse lado. Uma outra mudança de mindset que me ajudou na questão das finanças foi, ao invés de começar pelas dívidas maiores, começar pelas menores. Os livros e autores brasileiros mandavam eu começar pelas dívidas maiores. E o que acontece? Aquilo não me dava motivação suficiente, porque eu estava sempre muito longe de quitar qualquer uma delas. Então, eles começaram a me ensinar, esses autores, principalmente o Dave Ramsey, ele começou a me ensinar que era para eu começar pela mais barata de todas. Por quê? Assim que ela tivesse paga, ia me dar um gás de uau, eu consegui pagar uma já foi, e dar aquele tiquezinho da lista, riscar ela da lista, que dá aquele gás, e realmente funcionou. Foi a segunda mudança de mindset que eu fiz. Trabalhei crença para dar com rodo, né, meu povo? Nessa época eu já tinha básico, avançado, acho que eu tinha feito manifestação e abundância também, talvez.
E não, tinha feito com certeza. E lá vamos nós, né? No curso de Manifestação e Abundância do Theta Healing tem as 100 crenças mais comuns que bloqueiam a gente de ter uma vida financeira próspera. E lá vamos nós, limpa a crença, limpa a crença, limpa a crença. Foi a terceira mudança de mindset. E assim por diante, certo? Uma outra mudança de mindset que ajudou muito, é a última antes da gente ir para o próximo passo, foi mudar o mindset de que quem tem dívidas não pode guardar dinheiro. O que acontecia? Todo o dinheiro que entrava, eu saía com ele pagando tudo e não deixava nenhuma reserva. Então, eu estava sempre no sentimento de falta. Nossa, mas como assim? Você vai deixar um dinheiro na poupança, mesmo sabendo que tem dívida correndo juros? Para mim, funcionou, porque isso me fazia sentir segura, me fazia sentir que o próximo dia ia começar e eu não estava mais zerada. Isso fez com que as coisas se pagassem muito mais rápido. Não é para todo mundo, não estou dando aqui nenhum tipo de orientação financeira, até porque quem me ensinou foi Dave Ramsey, não estou ensinando nada para vocês, ele que é o guru das finanças. Essa última dica não foi ele, foi uma mulher, não lembro agora, mas já falo o nome dela para vocês. E acho que é isso, certo? Esse foi o segundo passo, mudando o meu mindset. Terceiro passo, a fé. Haja como se você já tivesse recebido. Então, o que eu fazia? Escrevia na minha agenda o dia que eu ia pagar. Escrevia na minha lista de contas. Nunca, vocês já me ouviram falar isso 500 vezes. Nunca escreve contas, nunca escreve dívidas. Escreve bênçãos já recebidas. E olha para elas e diz, caramba, como eu sou sortuda. Alguém confiou em mim o bastante para me deixar usar um serviço ou um produto antes que eu pagasse. Olha que fantástico, como eu sou confiável, como eu sou digna. As pessoas me deixaram usar esses serviços e esses produtos antes de eu pagar por eles. Eu sou uma pessoa de muita confiança. Isso era exercer a fé, agir como se aquilo já tivesse sido recebido, bênçãos já recebidas. E por último, a ação, meus amores. O quarto passo. Qual é o passo da ação? Quais foram as ações que eu fiz? Milhares, desde comprar uma carteira bonita, que me fizesse vontade de pegar nela, de pegar no meu dinheiro. Gabriela, tá cheia de dívida, comprou a carteira? Para mim funcionou e ajudou, amores. Então, passos do tipo, estudar muito, estudar autores brasileiros, estudar autores americanos, estudar todo tipo de autor, ler muito, foi uma outra ação. Assistir muitos vídeos, foi uma outra ação. Começar a colocar em prática, fazer o meu orçamento, descobrir quanto eu ganho, descobrir quanto eu gasto. Fazer isso da minha maneira. Tentei fazer planilha no Excel, não funcionou. Tentei fazer planilha no Excel, não funcionou. Tentei baixar aquelas planilhas naqueles sites, tudo de Gustavo Cerbasi, dos gurus das finanças. Não funcionou comigo, porque eu sou muito lúdica. Então, o que eu precisei? Precisei pegar um pote de canetinha, uma folha sulfite e fazer no papel. Foi uma outra ação. E comecei a pagar as dívidas mesmo com valor mínimo. Então, se existia uma dívida de 3 mil reais, se eu tinha 50 reais, eu ia lá e pagava 50 reais. Não ficava esperando juntar. Mostrando para o universo a minha ação, a minha atitude. Fé sem ação está morta. Então, isso foi um exemplo muito rápido, muito simples, de como aplicar esses 4 passos para uma mudança de vida. Ana Tereza disse, estou em processo de autoconhecimento de nova carreira, percebi que quando eu deixei de lado a opinião dos outros e segui o que eu realmente queria, tudo começou a fluir. Gente, 88% dos nossos problemas, de acordo com o Data Gabi, se acabam, deletam quando a gente para de se importar com a opinião dos outros. Data Gabi está aqui para dizer isso para vocês. Que live maravilhosa, clareou tudo aqui. Que bom, Si! Que alegria! Claudinha, era esse mesmo. Só para agradecer, sempre, sempre. Deba, beijo. Gabi, como transformar o medo da escassez? Minha flor, o medo da escassez, ele é um medo muito enraizado aqui no Brasil por conta da nossa cultura, né? Por conta, aliás, não só no Brasil. Vamos falar culturalmente, né? Os povos europeus têm muito medo da escassez enraizado por conta dos tempos de guerra, onde eles realmente passaram fome. Aqui no Brasil, a gente tem um histórico de escravidão,
onde a gente pode ter herdado esse medo da escassez das pessoas que passaram por essa vida. A gente tem um histórico também de muita pobreza, né? Um país que está se recuperando todos os dias, cada dia melhor, mas ainda assim com muita pobreza. Então, o mindset da escassez, ele não é só nosso particular, ele é um mindset coletivo, ele é uma crença que a gente chama no Theta Healing de nível histórico, uma crença de coletividade. Como que a gente muda, como que a gente transforma esse medo da escassez? Investigando a raiz dele, Alice. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, boa noite e até a nossa próxima live.